Então, pessoal, boa noite, né? Dando início à nossa aula, agora a parte gravada. A gente sempre conversa antes das aulas, né? A gente tira dúvida da aula passada, a gente conversa sobre determinado assunto, a gente fala de alguma prova, alguma coisa, mas o conteúdo em si eu não gravo, né? Eu só gravo o que realmente é a matéria para não ficar um vídeo muito grande, para ficar um vídeo mais objetivo, né? Para aqueles que não tiveram condição de acompanhar no, né, ao vivo ou para aqueles que tiveram imprevistos, ou para aqueles que estão acompanhando aí a aula também no YouTube, né, alunos ou não da Faculdade Batista, aqui é liberado para todo mundo, o conteúdo é de qualidade, né? Então a gente grava só a parte da aula mesmo, por isso que as aulas às vezes são pequenas, tem gente que acha a aula de 20 minutos lá e fala, poxa, na Faculdade Batista a aula só tem 20 minutos, mas não é, né? É porque a gente só grava, né? Igual hoje aqui, nesse momento de gravação, já tem 20 minutos aí que a gente está conversando e agora que eu iniciei a gravação. Então vamos lá, pessoal. A gente está estudando a teoria geral do crime, né? Estudamos os 3 elementos do crime, estudamos, né, a teoria tripartite, que é a que domina na nossa doutrina, né? Por quê? Porque o crime é um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Por isso, teoria tripartite, né? O crime é composto por 3 elementos. Esse é o conceito analítico de crime. E dentro de cada um desses elementos, nós temos alguns subelementos, né? Para compor o nosso conceito de crime. Então, nós já entendemos, né? Nós já tivemos várias aulas, uma aula sobre ilicitude, uma aula sobre culpabilidade, e algumas aulas sobre fato típico, né? Fato típico demanda um pouquinho mais da gente. Hoje nós vamos adentrar ao tema classificação dos crimes, que vai complementar o estudo, né, do conceito analítico de crime e também vai dar uma visão muito bacana para a gente aí, das modalidades criminosas, né, para a gente poder classificar o crime, entender qual crime, como, onde, por quê, né? Então vamos lá, pessoal, sem demora, né? Lembrando a vocês que existem diversas classificações, e essas várias classificações elas podem ser legais, né, vindas da lei, ou doutrinárias, tá? Essas classificações podem ser legais ou doutrinárias. Não existe uma base de classificação, cada autor vem com a sua classificação, e aí existem pequenas variações, mas a gente vai pegar aqui o que é mais importante, as classificações mais importantes e aquilo que é referido pela doutrina majoritária, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeira classificação aqui, ó, nós vamos classificar os crimes em relação ao resultado, né? Então a gente vai focar no resultado. Aliás, pessoal, o resultado, né, que está dentro do fato típico, né? Fato típico é conduta, resultado, nexo causal, esse nexo causal que ocorre entre conduta e resultado, e tipicidade. Lembrando que a tipicidade é subdividida em tipicidade formal e tipicidade material, né? Só para a gente dar uma visão aqui de onde nós estamos, né? Aí o crime é o fato típico, ilícito, né? E culpável. Nós estamos aqui. A gente vai classificar o crime de acordo com o resultado. Vamos lá. Crime material, pessoal. O que é crime material? É aquela modalidade criminosa, né, cuja consumação depende da produção de resultado naturalístico. O que é um resultado naturalístico? Naturalístico é de natural. Tem que haver uma efetiva lesão ao bem jurídico, uma mudança no mundo natural, uma coisa palpável, uma coisa que a gente vê, uma coisa que a gente enxerga, né? No estupro, por exemplo, a gente vê uma mulher, né, machucada, né, em razão ali do sexo forçado. No crime de furto, a gente visualiza que o sujeito tinha a posse, a propriedade de um objeto e ele não tem mais, ele perdeu. Houve uma mudança, né? No mundo natural, houve uma mudança. Poxa, eu tinha um computador, agora eu já não tenho mais um computador, né? No homicídio, pessoal, nós temos uma pessoa, a partir do momento ali que ele sofre um golpe, né, ou um disparo de arma de fogo, nós temos um corpo.
houve uma modificação substancial no mundo natural. Então, no crime material, a gente está falando com matéria, tem que ter uma produção de resultado naturalístico, né? Aquela lesão que a gente enxerga ao bem jurídico. Diferentemente, pessoal, do crime formal, que também é considerado, né, ou nominado de crime de consumação antecipada. Por quê? Olha só, aquele em que há previsão do resultado naturalístico, então existe uma previsão de resultado naturalístico, porém não há exigência de sua ocorrência para a consumação do delito. Então, o crime prevê um resultado naturalístico? Prevê. Esse resultado naturalístico é necessário para que o crime exista? Não, não é necessário, tá? Não é necessário, olha lá. Contentando-se com a conduta descrita no tipo. Basta a prática da conduta descrita no tipo penal. Não é necessário a existência de um resultado naturalístico. E se o agente alcançar o resultado naturalístico, aí nós temos uma coisa que se chama exaurimento. Exaurimento do crime, tá? É um mero exaurimento do crime. Por exemplo, ameaça. Quando o criminoso profere uma ameaça, né, em face do seu desafeto, a conduta prevê um resultado naturalístico? Prevê. A pessoa que foi ameaçada vai ficar desesperada, vai ficar enlouquecida, vai falar, meu Deus do céu, esse cara vai entrar aqui para me matar. Então, uma pessoa tranquila passa a ser uma pessoa extremamente, né, nervosa, ansiosa, medrosa, né? Então, houve uma alteração no mundo naturalístico. Agora, é necessário que a pessoa se sinta desse jeito para que o crime se consuma? Não. A ameaça é o seguinte, eu vou ameaçar o sujeito, olha, eu vou te matar mais para frente aí, você vai se ver comigo, eu vou te matar, vou te enfiar uma bala na cabeça. Se a pessoa recebeu essa ameaça para ela ou não, pessoal, isso não importa, porque estamos diante de um crime formal. Por isso a gente fala consumação antecipada, antes mesmo, né, do resultado naturalístico, e até independentemente dele existir ou não, nós teremos o crime na sua modalidade consumada. A mesma coisa ó, com relação aos crimes contra a honra, a injúria, a difamação, né, a calúnia. O sujeito é caluniado, ele vai ficar triste, vai ficar chateado, isso vai produzir, por exemplo, se for um artista, uma pessoa conhecida, isso pode causar problemas na vida pessoal dele, perder contratos, né? Agora, é necessário que ele se sinta caluniado para que a calúnia se consume? Claro que não. Então, a consumação aqui é antecipada, é um crime formal, né? É um crime formal, até existe resultado naturalístico, mas a consumação do delito não depende da produção desse resultado naturalístico, tá? E tem uma coisa, pessoal, que chama crime de mera conduta, na letra C, né? Crime de mera conduta é o seguinte, o tipo penal ele não exige e ele nem mesmo prevê qualquer resultado naturalístico, tá? Ele não exige e também não prevê qualquer resultado naturalístico. Contenta-se com a prática do comportamento para consumar-se. Por exemplo, invasão de domicílio, né? No crime de invasão de domicílio, o tipo penal fala alguma coisa? Por exemplo, na ameaça, fala. Nos crimes contra a honra, fala injuriar alguém. Injuriar é o resultado naturalístico em si, a pessoa se sentir injuriada. Agora, invasão de domicílio, não. É só invadir domicílio. Invadir domicílio alheio, pena, detenção de tanto tempo a tanto tempo. Houve a exposição ali de resultado naturalístico? Não, né? Não. Então, o tipo penal ele não exige e nem mesmo ele prevê, ele nem sequer prevê qualquer resultado naturalístico, é a famosa, né, invasão de domicílio. Esse é o crime de mera conduta. Então, essa é a classificação dos crimes, né, em relação ao resultado. Ah, professor, mas e no homicídio? Se o sujeito tenta matar, dá um disparo, mas o disparo nem pega na pessoa, aí é crime material? Não vai ter mudança no mundo naturalístico. Pessoal, claro que não. Só que nesse caso a conduta será considerada o quê? Tentada. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Nem encostou. A pessoa não sofreu nenhuma lesão. Foi uma tentativa de homicídio
incruenta, né, onde não houve ferimento. Não tem problema, pessoal, não tem problema. A conduta existiu, tá? Só que não na modalidade consumada, na modalidade tentada. Até porque no crime material disse que a consumação depende da produção de resultado naturalístico, tá? A consumação depende da produção de resultado naturalístico. O tiro não pegou? Beleza. Não teve alteração no mundo jurídico, mas a conduta é tentada. E o crime continua sendo material. Só não aconteceu nada porque o sujeito errou o disparo, tá? Então é isso. Vamos lá. Agora, a classificação em relação aos sujeitos do crime. Lembrando que o sujeito do crime é o sujeito ativo, sujeito passivo, né? O sujeito ativo pratica o crime, o sujeito passivo é aquele que recebe, né? A ofensa pode ser a vítima, né? O prejudicado. Então vamos lá, crime comum, pessoal. O crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Não exigindo tipo penal nenhuma qualidade especial para que se possa apontar o sujeito ativo do crime, né? E essa qualidade também pode ser considerada na análise do sujeito passivo. Homicídio. Homicídio, pessoal, não se exige nenhuma qualidade do autor ou da vítima para que exista o crime de homicídio. Tá? Homicídio pode ser praticado por qualquer pessoa e pode ser sofrido também por qualquer pessoa. Tá? E crime próprio, pessoal, se a gente tem um crime comum, nós temos o crime próprio, que é o inverso. Quando a gente entende o crime próprio, fica até mais fácil de entender o crime comum, né? No crime próprio, o tipo penal exige uma qualidade ou uma condição especial dos sujeitos ativos ou passivos, tá? Infanticídio, por exemplo, pessoal, infanticídio, olha lá. A lei exige que o sujeito ativo seja mãe. Existe infanticídio praticado pelo pai? Não. Existe infanticídio praticado pela irmã? Não. Existe infanticídio praticado pela avó? Não. Tem que ser a mãe. Então, é uma qualidade especial de ser mãe, né? Sob influência do estado puerperal. Se a mulher não estiver sob influência do estado puerperal, que é aquela depressão pós-parto, né? A gente no linguajar comum, né, a gente usa esse termo, a depressão pós-parto, aquele estado puerperal ele precisa estar presente. Se não estiver, não adianta ser a mãe da criança. A mãe da criança que não está no estado puerperal comete homicídio e não infanticídio. Então, essa é uma condição especial. E mais, e que o sujeito passivo seja o seu próprio filho. Não basta ser mãe, não adianta ser mãe de Ciclano, você tem que ser mãe de Beltrano, que faleceu, né? Então, o infanticídio, pessoal, é uma modalidade que exige determinadas circunstâncias, determinadas características. Depende que seja praticado pela mãe daquela criança, né? Que a mãe mata o seu filho sob a influência do estado puerperal, tá? Por isso a gente fala crime próprio, só pode ser praticado pela mãe e mais, eu volto a dizer, sob influência do estado puerperal e contra o seu próprio filho, tá? Agora, lembrando, pessoal, os crimes próprios, eles admitem autoria mediata. O que é autoria mediata? Autoria imediata é quem bota a mão na massa, quem pratica lá o infanticídio, quem enfia a faca lá no coração do bebê, tá? Esse é o sujeito, o autor imediato. O autor imediato é o mandante, né? Então, a mãe pode, mediante estado puerperal, pedir para o pai, pai, mata esse menino. Odiei ele, o pai vai lá e mata, né? O pai responde como autor mediato, né? O autor imediato, ou melhor, o pai responde como autor imediato. O autor imediato é a própria mãe que mandou que o pai praticasse essa conduta, tá? Então, admite-se nesta qualidade. O pai fez? Fez, mas porque a mãe pediu, porque a mãe insistiu e ele fez. Cada um vai responder pelos seus atos, tá? Classificação em relação aos sujeitos do crime ainda, tá? E a gente tem o crime de mão própria. Temos o crime comum, crime próprio e agora o crime de mão própria, né? Aquele cuja execução é intransferível, indelegável, devendo ser praticado pelo próprio agente, isto é, com as próprias mãos. Por isso que a gente fala crimes de mão própria, né? Porque aqui não cabe autoria imediata, gente. Lá não cabe, no crime próprio. No crime próprio cabe, né? Então, o pai ali vai ser o autor imediato e a mãe a autora imediata. Aqui não cabe, né? Aqui não cabe.
Elas são consideradas infrações penais personalíssimas, as quais somente determinada pessoa e mais ninguém pode praticá-las, né? Por exemplo, o falso testemunho, a prevaricação. Não é igual lá no infanticídio, que a mãe pode pedir o pai para matar. O pai só matou porque a mãe pediu. Então, a gente tem autoria imediata. Aqui não existe autoria imediata. Ou é a pessoa que pratica, ou não é ela. É mais do que um crime próprio, é um crime de mão própria. Só pode ser feito com as mãos do autor. Falso testemunha. Não tem como eu falar alguma coisa para alguém e essa pessoa ir lá e dar um falso testemunho para mim. O que vai acontecer é que essa pessoa vai dar um falso testemunho, né? Então, falso testemunho só pode ser exercido pela pessoa que deseja testemunhar de forma falsa. A prevaricação, né? O servidor público ali que não faz as suas atividades, não tem como ele transmitir isso para um terceiro. É ele que não exerce as suas atividades e acaba prevaricando, tá? Então, a observação, ó, não admite autoria imediata. Pessoal, classificação agora em relação ao estado anímico do sujeito ativo. O que é estado anímico, gente? Anímico é de ânimo, né? Ânimo, de intenção, né? Qual que é o estado anímico? Qual é a intenção? O que pretende o sujeito ativo, né? Crime doloso, gente, olha lá. O crime doloso ocorre quando a gente quer o resultado, né? Esse é o dolo direto, ou quando ele assume o risco de produzir o resultado, é o dolo eventual. Isso aí a gente está cansado de ver, né, gente? Crime doloso, crime culposo, mas é bom a gente dar o conceito aqui para vocês entenderem por que doloso, por que culposo, né? Então, crime doloso, a gente quer o resultado. Eu quero matar, eu vou puxar o gatilho. Esse é o dolo direto, é o crime doloso, dolo direto. Agora, quando eu não quero matar, mas eu vou assumir o risco. Eu dirigindo o meu carro a 220 quilômetros por hora na Avenida Antônio Carlos, né? Eu não quero matar ninguém, mas eu estou assumindo o risco de matar, gente. Se eu estou andando a 220 por hora, não dá para falar nem culpa e imprudência. Não, aqui a gente está falando de dolo eventual. Eu não quero matar, mas eu assumo o risco de produzir o resultado morte. Esse é o chamado dolo eventual, tá? É dolo do mesmo jeito, tá? É crime doloso. O dolo pode ser direto ou eventual, mas é crime doloso. Temos também o crime culposo, né? Quando a gente deu causa ao resultado ilícito, mas por agir, né? Por imprudência, por negligência ou por imperícia, né? Ah lá, imprudência, gente, é um fazer. Eu ultrapasso os limites. Vamos nesse mesmo exemplo que eu dei, mas o sujeito não está dirigindo 220, não, ele está dirigindo a 80. É uma velocidade bem mais baixa, mas ainda assim está acima do limite, porque lá no Antônio Carlos, o limite de velocidade é 60 km por hora e não 80. Então, quem dirige 80 está acima do limite. Mas dá para falar que ele assume o risco do resultado morte? Não, é muito. Agora, foi imprudente? Foi imprudente. Andou além da velocidade que ele podia andar e acabou atropelando alguém ali e matando, por exemplo. É um homicídio culposo, né? Ele não teve a intenção de matar e nem assumiu o risco de matar ninguém. Ele simplesmente andou numa velocidade acima da permitida, agindo com imprudência e acabou matando, né? Então, na imprudência é um fazer. A negligência, pessoal, é uma omissão, é um deixar de fazer, né? A negligência é quando o sujeito deixa de fazer alguma coisa, né? Por exemplo, o sujeito deixa a sua arma de fogo em cima de uma mesa onde crianças têm o livre acesso ali. Ele foi negligente, poxa, ele deixou ali aquela arma. Ele poderia ter pegado a arma, guardado no outro lugar, mas não. De forma desleixada, ele acabou deixando aquela arma ali. Inclusive, tem crime para isso. Está lá no artigo 13, parágrafo único da Lei 10.826. É uma modalidade aí culposa, né, no Estatuto do Desarmamento. Aliás, eu acho que é o único, salvo engano, é o único crime culposo do Estatuto do Desarmamento, tá? Então, age com negligência quem deixa de fazer alguma coisa que ele deveria fazer, ou pelo menos poderia fazer. E a imperícia, pessoal, é uma falta de aptidão técnica para pessoas que deveriam ter essa aptidão técnica. O piloto de avião, por exemplo, ele tem que ter aptidão técnica para pilotar um avião, né? Quando ele não tem, porque num determinado momento lá do treinamento dele, ele acabou não acompanhando e tal, e mesmo assim ele voou e causou um acidente aéreo, por exemplo,
ele agiu com imperícia. Ele deveria ser perito naquilo, mas faltou aptidão técnica para ele. O médico, pessoal, que faz a cirurgia e acaba deixando uma agulha dentro do paciente, né? É razoável um médico fazer isso? Não, por quê? Porque ele é perito, ele tem aptidão para aquilo, mas naquele momento ele foi imperito. Faltou aptidão técnica, ele deixou lá uma agulha dentro da vítima, que acabou tendo outros problemas, né? Então, conduta culposa por falta de aptidão técnica, no caso aí da imperícia, beleza? E além do crime doloso e do crime culposo, pessoal, a gente tem o crime préter-doloso, né? Conhecido como préter-intencional. Por quê? A ação do sujeito causa um resultado mais grave do que ele pretendia. Então, a gente fala que tem dolo no antecedente e culpa no consequente, né? O melhor exemplo para nós aqui é a lesão corporal seguida de morte. Eu estou batendo, estou batendo, estou batendo, estou batendo. Meu interesse é qual? Lesionar. Não importa se eu quero lesionar de forma leve, grave, gravíssima, eu quero lesionar. Eu quero matar? Não. No meu íntimo, no meu estado anímico, lembrando que anímico é de ânimo, de vontade, né? No meu estado anímico, eu não quero matar ninguém, eu quero lesionar, eu quero dar a bufetada. Mas eu bato tanto que a pessoa vem a falecer. Esse é o crime préter doloso, né? Por que préter doloso, gente? Porque existe dolo no antecedente, e meu dolo é de bater, é de lesão corporal, tá? E culpa no consequente. Eu fui imprudente, eu fiz, né? Aqui, fazer, imprudência é fazer. Eu fui muito além do que eu deveria. Se eu queria só bater, eu tinha que ter parado. O cara já desmaiou ali no chão, tem que parar. Mas não, eu fui imprudente, continuei batendo, 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 veio o resultado de morte provocado por culpa. Então, a lesão corporal é dolosa e o homicídio é culposo. Então, na lesão corporal seguida de morte, estamos diante aí do crime préter-doloso ou préter-intencional. Tá? Classificação em relação ao tempo do crime, gente. Crime instantâneo. O que é um crime instantâneo? É aquele que se consuma em momento determinado, né? Isso é o que a gente chama de consumação imediata, sem qualquer prolongação no tempo, né? O furto e o roubo. Eu fui ali, furtei, acabou. Crime instantâneo. Roubei, acabou. Matei, acabou, gente. Matei, acabou. Ah, mas o sujeito ficou 2 meses internado, então é crime permanente. Não, de forma alguma. Só não aconteceu o resultado ainda. Enquanto o sujeito não morre, não tem crime. Tá? Ninguém gasta 2 meses para morrer. O sujeito morre no dia que ele morre. Aí ficou internado. Primeiro a gente tem o homicídio tentado. Ele se consuma no momento que o sujeito morre. Então, crime instantâneo, tá? E crime permanente? É aquele em que a execução e a consumação se protraem no tempo, persistindo enquanto não cessar a conduta criminosa, né? Exemplo, extorsão mediante sequestro. É permanente, pessoal. O sujeito fica lá sequestrado, né, encarcerado por 15 dias. Durante todo esse período aí, o crime está acontecendo. Esse crime é permanente, tá? O sujeito está lá, encarcerado, extorsão mediante sequestro. Esse crime é permanente, tá? Súmula 711 do STF, atenção. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, tá? Olha lá, crime permanente, né? Se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, se durante essa permanência, pessoal, desse crime, que está aqui, ó, 15 dias, se no quinto dia aqui, por exemplo, vem uma lei que agrava a pena, ela vai se aplicar a esse autor do crime. Vai se aplicar. Por quê? Não é uma lei posterior que está agravando. Ela é anterior, gente, porque a conduta continuou acontecendo. Então, em relação a esses 10 dias que ainda sobraram, essa conduta continuou a ocorrer. A consumação vai se protraindo no tempo. Então, essa lei, ela é pré-existente a esse momento aqui. Por isso, ela vai se aplicar sim, mesmo que seja mais gravosa, tá? Crime instantâneo de efeitos permanentes. Nesta espécie, a consumação também ocorre em momento determinado, mas os efeitos dela decorrentes são permanentes, né? Por exemplo, o homicídio. O homicídio é um crime instantâneo, gente. A gente não está falando de crime instantâneo aqui, eu dei o exemplo, inclusive, do homicídio, né? O furto, o roubo, o homicídio, mas é um crime instantâneo de efeitos permanentes, né? Os efeitos
são permanentes, não tem como retornar à vida daquele que já se foi, né? Então, esse crime é instantâneo, mas os efeitos, né? A morte é um efeito permanente, tá? Classificação, pessoal, em relação à consumação do delito. Crime consumado, né, gente? Está lá no artigo 14, inciso 1º do Código Penal, ó. Considera-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. E considera-se crime tentado, né? Está lá no artigo 14, inciso 2, ó. Quando iniciada a execução, não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. E lembrando, né, a conduta que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Alguma coisa aconteceu para o crime não se consumar. Não é porque ele desistiu. Se consumou porque ele errou o disparo, ou porque o sujeito tinha um colete à prova de balas, ou porque veio um outro sujeito e arrastou ele, escondeu ele, impediu que ele ficasse vulnerável. Qualquer coisa que não seja por vontade própria, tá? Porque a circunstância tem que ser alheia. E lembrando, gente, nos institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, a vontade é do agente, tá? A vontade é do agente, artigos 15 e 16 do Código Penal, ok? Já estudamos, hein? Se não estudamos, vamos estudar ainda, não tenho certeza não, tá joia? Crime impossível, gente, isso aqui é importante, ó. A gente chama de tentativa inidônea. O que é inidônea? Inidônea é o contrário de idônea. Idônea é aquela coisa bacana, que está perfeita, né? Correspondente àquilo que ela tem que ser, idôneo. O sujeito idôneo é o sujeito honesto, o sujeito que segue as regras. Inidôneo é o contrário de idôneo, né? Inidônea é a ausência de idoneidade. Então, o crime impossível, ele é chamado de tentativa inidônea. Por quê? Ah lá. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, tá? Então, nesse caso, a gente fala de tentativa inidônea porque não tem como o crime existir nem na modalidade tentada. Exemplo, atirar com uma arma de brinquedo. Eu vou responder por tentativa de homicídio, gente? Não. Eu não vou responder por homicídio e nem mesmo por tentativa. Poxa, eu estou tentando matar alguém com uma arma de brinquedo. Por quê, gente? Ineficácia absoluta do meio. Qual que é o meio que eu estou tentando utilizar para matar? Uma arma de brinquedo. Então, por ineficácia absoluta do meio, essa conduta simplesmente não existe no mundo jurídico. É o que a gente chama de crime impossível. E a impropriedade absoluta do objeto, né? Eu quero matar alguém e faço 80 disparos de fogo nessa pessoa. Contudo, gente, eu achava que essa pessoa estava dormindo, mas não, ela já estava morta. Tem como eu matar um cadáver? Não. Então, o objeto pretendido ali, naquela execução, que era matar a pessoa, é impossível de ser praticado, porque já é um morto, já é uma pessoa morta. E eu ali, embora quisesse matar ela, essa conduta não é nem tentada, porque já não tem uma pessoa ali. A gente tem um corpo, um cadáver, tá? Então, o crime é considerado impossível. Classificação em relação à lesão provocada ao bem jurídico, né? Nós temos o crime de dano, ocorre quando há efetiva lesão ao bem jurídico penalmente tutelado, tá? Caso o dano não ocorra, está-se-á diante da tentativa, por exemplo, homicídio, furto, lesão corporal. Ocorre um dano efetivo, né, gente? Uma lesão efetiva ao bem jurídico. Se não acontece, é crime. Como é que fala? O crime é considerado na modalidade tentada, tá? Então, o crime de dano, ele tem muito a ver com o crime material, né? Os crimes materiais que a gente viu na nossa primeira classificação, tá? E o crime de perigo, gente? Olha lá, o crime de perigo, ele dispensa a efetiva lesão, configurando-se com a simples exposição do bem jurídico ao perigo, tá? E o crime de perigo, ele se assemelha muito ao crime formal, tá? Então, o crime de dano vai muito ao encontro do crime material e o crime de perigo também fica muito próximo do crime formal, tá? E esse perigo pode ser presumido, né? A gente chama de perigo abstrato,
O perigo é presumido de forma absoluta, bastando a realização da conduta descrita no tipo. Nesta modalidade, dispensa-se a prova do efetivo perigo ao bem jurídico, né? Exemplo, tráfico de drogas ou porte ilegal de arma de fogo, ou a embriaguez ao volante, né? O sujeito foi parado numa blitz, soprou o bafômetro e a quantidade de álcool por ml de sangue, né, na medida lá, deu adulterado. O bafômetro dele deu adulterado. Ele praticou crime, né? De direção de veículo automotor em estado de embriaguez, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas eu não provoquei perigo nenhum, gente. Eu dirigi devagarzinho, tomei meia lata de cerveja. Meia lata é suficiente para o bafômetro acionar? É, tá? Gente, não importa. O perigo aqui ele é presumido, ele é abstrato, tá? Crime de perigo abstrato, ainda que não demonstre nenhum perigo na realidade fática, existe uma presunção de perigo, tá? E temos também os crimes de perigo concreto. Nos crimes de perigo concreto exige-se a efetiva comprovação de risco para o bem jurídico, tá? Exemplo, abandono de incapaz. No abandono de incapaz, gente, se eu pego uma criança, né, uma pessoa pega uma criança e deixa ela abandonada na porta de outra, para que ela responda criminalmente, é necessário que a gente comprove o perigo. Por exemplo, se ele deixou na porta de alguém, 2 minutos depois, alguém abriu a porta lá e achou a criança e pegou, e aí encaminhou para as autoridades, encaminhou para o conselho tutelar, encaminhou, né? Enfim, para a vara da infância e da juventude, não houve perigo. O perigo ele tem que ser concreto. Agora, se o sujeito larga uma criança no meio de uma praça movimentada e ela fica ali por 2 horas chorando, 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 o movimento é tão grande que ninguém nem repara, não dá nem atenção para a criança, né? A gente demonstra o perigo. Aí sim teremos crime, tá? Classificação em relação ao bem jurídico, né? Crime simples é o crime formado objetivamente por apenas um tipo penal, né? O homicídio, né? O homicídio protege só um bem jurídico, qual que é? A vida. O homicídio protege a vida, né? E o crime complexo? O crime complexo ele é formado por 2 ou mais tipos penais, né? Por exemplo, o roubo. Gente, o roubo é nada mais, nada menos que o furto somado ao constrangimento ilegal. E no furto, o bem jurídico tutelado é o patrimônio. E no constrangimento ilegal, o bem jurídico tutelado é a incolumidade física da vítima, né? A proteção física, propriamente dita. Beleza? É o crime complexo. E temos também o crime ultra complexo. Ocorre quando um crime complexo é acrescido de outro, sendo que este segundo servirá como qualificador ou majorante do primeiro, né? Por exemplo, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Aquela conduta qualificada, tá? E é um crime de furto, mais dano, né, gente? Mais dano, né? O rompimento do obstáculo, né? Eu rompo um muro, por exemplo, uma tela de arame, né? É dano. E esse dano, ele é justificado aqui para qualificar o crime de furto. Ele qualifica, tá lá no parágrafo 4º, né, do artigo 155 do Código Penal. Então, nós temos aqui o crime ultra complexo. A classificação em relação ao número de autores para a prática do delito. Crime plurissubjetivo. Essa palavrinha aqui é difícil de gravar, mas quando você grava também não esquece nunca mais, tá? Plurissubjetivo, o tipo penal exige a presença de mais de um sujeito ativo, né? É o chamado concurso necessário de agentes. Por exemplo, organização criminosa. Existe uma organização criminosa com uma pessoa só? Claro que não existe, né? Nós vamos ter uma organização criminosa aí com 4 pessoas pelo menos, ou pode ser 10, 20, né? Mas no crime plurissubjetivo exige-se esse número mínimo de pessoas, tá? A rixa, tem rixa com uma pessoa só ou com 2? Não, gente, para rixa tem que ter pelo menos 3. Rixa é aquela briga generalizada, todo mundo contra todo mundo. Geralmente a gente vê em estádio de futebol, né? Todo mundo contra todo mundo, ninguém é de ninguém. Então, assim, a gente precisa de pelo menos 3 pessoas, mas normalmente a rixa aí tem 100, 200, 1.000, 5.000 pessoas. Crime unissubjetivo. Pode ser praticado por uma só pessoa, né, de única, né?
mas nada impede que, eventualmente, haja um concurso de pessoas. Aí o concurso não é necessário, o concurso é eventual. O furto, gente, furto pode ser praticado por uma pessoa ou por 10, agindo em conjunto. O roubo, mesma coisa, pode ser praticado por uma pessoa, por 2, por 30, por 80, não importa. Crime unissubjetivo, tá? Agora, organização criminosa com uma pessoa só não existe, nem rixa. Classificação do crime em relação ao iter criminis, né? Crime unissubsistente. Gente, aqui eu falei, olha só, unissubjetivo, tá? Aqui, unissubsistente, ok? No crime unissubsistente, é aquele que não admite o fracionamento da conduta, ou seja, configura-se com apenas um ato, tá? Logo, não admite tentativa. Por exemplo, crimes contra a honra praticados verbalmente. Então, esse crime não é fracionado em vários atos. A partir do momento que eu falei ladrão, eu já ofendi. Eu já ofendi a honra da vítima. Eu chamei de ladrão. Não tem como eu dividir isso em vários passos. Agora, no crime plurissubsistente, tá? Eu não estou me referindo ao crime plurissubjetivo, né? Aquele que precisa de ter duas ou mais pessoas, né? No crime plurissubsistente, a conduta é fracionada em diversos atos que, somados, provocam a consumação. Logo, admite tentativa. Por exemplo, o homicídio. O homicídio, pessoal, ele é dividido em várias, ou pelo menos duas pequenas condutas, né? Para matar, você tem que lesionar. Então, no mínimo, nós vamos ter uma lesão corporal para depois ter um homicídio. Por exemplo, né? Um homicídio provocado por disparo de arma de fogo. Antes do sujeito morrer, a bala tem que entrar e atravessar o peito dele e chegar no coração, provocando ali uma lesão corporal. Depois vem o resultado morte. Tanto é que se eu errar o disparo, a bala pegar, por exemplo, aqui do outro lado que não tem o coração e não pegar nenhuma veia ou artéria importante, o sujeito sobrevive, nós vamos ter o crime na modalidade o quê? Tentada. Por quê? Vários atos. Eu não cheguei ao resultado interrupção da vida. Eu só cheguei no resultado lesão corporal. Às vezes eu não cheguei nem no resultado lesão corporal, né? Se eu errei o disparo pegou longe da pessoa. Esse é o crime plurissubsistente, tá? E é isso, pessoal. Nossa aula de hoje aí, né? Eu organizei a classificação desses crimes, né? Aquela que é mais utilizada pela doutrina. Espero que tenha ajudado a todos. Então, para os que ficam aqui, permanecem na aula, a gente vai ter uma discussão agora. Para aqueles que estão assistindo no YouTube, eu estou interrompendo a gravação e agradecendo a atenção, tá? Se ficou alguma dúvida, é só deixar a pergunta lá nos comentários que eu respondo para você, beleza? Pessoal, muito obrigado aí pela participação e a gente continua aqui com os presentes. Até mais.